Bom dia, graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus que estamos aqui mais uma vez para trazer uma boa notícia a você. Uma boa notícia qual o Evangelho é, boas novas de salvação. E nesta manhã é uma alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar com você a palavra de Deus. Que Deus esteja nos acrescentando, porque todas as vezes que paramos para ouvir a palavra de Deus, ela acrescenta em nós a fé, a qual nós dependemos tanto desta fé. Amém? Então, que nesta manhã você possa me acompanhar e nós estudarmos uma parte das Escrituras Sagradas de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é simplesmente um livro. Ela é um livro inspirado e ungido por Deus. Ela é vida, ela traz vida. Em qualquer situação, em qualquer situação que estejamos passando, quando nós cremos, nós recebemos da parte de Deus o ânimo, a cura, a vida, recebemos a paz, o que deseja o nosso coração, recebemos a salvação, recebemos o que precisamos, mas temos que crer nesta palavra. E é uma alegria para mim trazer boas notícias para você nesta manhã. Boas novas de salvação. Boas novas de salvação. E lá em João, capítulo 3, versículo 17, a qual o nosso texto base diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Por que ele enviou o seu Filho ao mundo? Por quê? Um pouquinho antes, no versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Isto é bom demais. Isto é maravilhoso. Isso é uma boa notícia. E o versículo também diz: não para que condenasse o mundo. Isto é melhor. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que eu e você fôssemos salvos por este Cristo que veio, enviado de Deus Pai. Então o Evangelho, ele é boas novas de salvação. Ele é boa notícia. É algo que pode tirar a sua vida de uma situação difícil, talvez que você esteja passando, mas você precisa acreditar no amor e na bondade desse Deus. Não olhar para nós, não olhar para você mesmo, mas olhar para a cruz, para Cristo e receber esse presente que Deus enviou o seu Filho. Receber esse Deus que não julga. Receber esse Deus que trouxe salvação. Amém? Gostaria de orar com você. Pai querido, te louvo, Senhor, por mais uma manhã estarmos aqui. Em tua presença, Senhor, queremos apresentar esta live. Quero apresentar cada vida que está do outro lado, Pai, receptivo. Que o Senhor possa alcançar com uma palavra, que o Senhor possa me dar graça para compartilhar da tua palavra e sermos acrescentados nessa manhã para a glória do teu nome e para a alegria dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, no livro de Romanos, no capítulo 4, é a passagem que a gente vai estar estudando nesta manhã, Romanos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Aqui esse texto nos fala que Abraão foi justificado pela fé. O patriarca Abraão, o nosso pai da fé, o patriarca tanto dos judeus como dos gentios, o patriarca que sempre nos é espelhado um homem de fé.
Um homem que se inspirou em Deus, que olhou para Deus e não para a circunstância. E nesta manhã eu quero compartilhar com você esses versículos, estamos estudando. Então o título diz: Abraão foi justificado pela fé. E não tem outra maneira também de nós sermos justificados, a não ser pela fé. De nós sermos apresentados diante de Deus, a não ser pela fé. Sermos aceitos diante de Deus, a não ser pela fé. Somente pela fé. O versículo 1 do capítulo 4 de Romanos nos diz: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Amém? Louvado é o nosso Senhor. O que diz a palavra? O que diremos, pois, ter alcançado Abraão? Se nós olharmos para a vida de Abraão, ele saiu de lá de Ur dos Caldeus, porque ele recebeu uma direção de Deus. Ele creu em Deus quando Deus mandou ele sair da sua terra, de sua parentela, ele mandou ele ir a uma terra distante. Ele creu em Deus para isto. Abraão, a palavra diz que ele era um crente, fala do crente Abraão. Fala de um homem que cria em Deus, que tinha um relacionamento com Deus. E uma certa noite o Senhor chamou ele para fora da sua tenda e disse: olha as estrelas no céu, se ele poderia contar. Aí o Senhor disse a ele, Deus disse a ele: assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. E hoje, todo aquele que crê em Cristo, todos nós somos descendentes de Abraão, porque Abraão creu. Mas se nós olharmos, Abraão, ele creu e ele continuou crendo. Mas se nós olharmos para a sua caminhada, a sua vida, ele não tinha no que se apegar para crer nas promessas de Deus. E o que eu quero compartilhar nessa manhã é que nós não precisamos nos apegar a nada. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé, ela traz uma convicção tão grande que não importa o que estejamos passando, ou sentindo, ou vendo, ou ouvindo. Mas quando a palavra de Deus entra em nosso coração, quando cremos em Deus, quando somos impactados por Deus e decidimos crer nesse Deus, tem uma decisão do ser humano, tem uma decisão do homem e da mulher em querer esse Deus e acreditar nesse Deus, embora as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Abraão creu não olhando para a sua volta. Abraão creu não olhando para a sua idade, para a sua velhice, não olhando para Sara, mas ele creu porque o Senhor tinha prometido um filho para ele. E sabemos e conhecemos a história que através de aquele filho, Deus multiplicou, Deus acrescentou, mas só que demorou tempo. Demorou tempo para que se cumprisse aquela promessa.
Quantos dias talvez tantas coisas tentavam distrair e desaperceber Abraão daquela promessa que o Senhor tinha prometido. Mas ele continuou crendo. Ele continuou acreditando. E o que precisa para mim e para você é acreditar na palavra de Deus. O que precisa para mim e para você é acreditar nesse Deus que é um Deus do impossível, que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele é um Deus grande, tremendo. Ele glorifica o seu nome na vida dos homens quando ele deseja e quando ele é crido. Deus não divide a sua glória nem comigo, nem com você. A glória dele ele não divide com outros deuses, não divide com o ser humano, não. Mas ele glorifica o seu nome através do ser humano. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para que carregamos essa glória, mas a glória é dele. Mas nós ficamos com alegria em poder participar. Assim foi Abraão. Abraão não tinha nada. Abraão não tinha nada qual podia colocar a sua esperança se ele olhasse ao seu redor, se ele olhasse o seu corpo já amortecido, se ele olhasse a circunstância. Mas o Senhor chamou ele e disse: assim será a tua descendência, como as estrelas do céu. E esta foi a palavra de Deus para ele. E a palavra de Deus tem nos dado preciosas promessas de viver uma vida com Deus e de receber de Deus o suprimento de cada dia, receber de Deus o que nós precisamos. E o que eu quero compartilhar com vocês diz o versículo 1: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Abraão não alcançou segundo a sua natureza. Abraão não tinha como alcançar a promessa segundo a sua natureza. Não tinha como. Mas, segundo a promessa de Deus, ele continuou crendo. O versículo 2 diz: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Mas se Abraão foi glorificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Nós também não somos justificados por obras. Então não importa a circunstância, não importa a situação que nós nos encontramos. Não importa esse dia amanheceu lindo e ensolarado, não importa se esse dia amanheceu meio nublado na sua vida, se você está passando por uma luta, por uma tribulação, por algo que está lhe afligindo, não é a circunstância. É um Deus grande que nós temos nos céus. É um Deus que pode todas as coisas, a qual nós devemos colocar a nossa esperança, a qual nós devemos colocar as nossas vidas nas suas mãos. Então Abraão não foi justificado, porque se ele fosse justificado por suas obras, se ele tivesse condições naquela época de ter alcançado por seus méritos, a glória não seria de Deus. Ele se gloriaria. Assim é com nós. O impossível Deus pode fazer. Deus faz o impossível. Mas Deus quer que nós olhemos para Ele e acreditamos nas promessas dEle. Deus quer que nós olhemos para a cruz e acreditamos em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para a nossa justificação. O versículo 3 diz: pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Foi colocado na sua conta como justiça. Porque ele acreditou em Deus. Ele acreditou na promessa de Deus. Ele acreditou no Deus que podia todas as coisas. Ele não olhou para as suas limitações, mas olhou para esse Deus que fez a promessa. Amém? O versículo 4 diz: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ora, aquele que trabalha, o salário não é considerado como favor. Nós trabalhamos e
o nosso salário ele não é considerado como favor, o seu salário não é considerado como favor. O que recebemos o nosso salário no fim do dia, no fim da semana, no final do mês, não é um favor de nosso patrão. Não. É algo que foi acertado e qual nós tiramos tempos, horas, cumprimos horários e suamos para conseguir aquele salário. Então, diz hora ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê, o versículo 5 diz, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, naquele que justifica o pecador, sua fé lhe é imputada como justiça. Então, mas aquele que não pratica, se nós trabalharmos para tentar ajudar a Deus, Deus não divide a sua glória. Isso é gostoso, isso é maravilhoso, porque isto se chama graça. E graça, e uma das definições de graça é favor imerecido. Nós não merecíamos esta graça. Nós não merecíamos este imenso amor. Então, aquele que não pratica, mas crê. O que praticamos para a nossa salvação? O que podemos praticar para receber a paz? O que podemos praticar para receber uma cura? O que podemos praticar para receber esse Deus? Talvez se você não recebeu esse Deus ainda como seu Senhor, nesta manhã você pode receber. O que tu tem que praticar? Nada. A não ser crer. É o que a palavra está dizendo. Mas aquele que não pratica, aquele que não trabalha, não coopera com aquela situação, Deus não divide a sua glória. Ah, eu vou ser salvo porque eu sou bom. Eu vou ser salvo porque eu faço as coisas boas, eu não mato, eu não roubo, eu faço bem ao pobre. Isso são obras boas, sim. Isso é o fruto de uma vida que é o dever de todo cidadão, ajudar o próximo, fazer o bem, andar dignamente neste mundo. Mas isto não faz nada de diferença em relação à salvação. A salvação é puramente de graça e é através de Jesus Cristo. A salvação é puramente graça. É somente crer. Não é praticar. Não é cooperar. Não é se mutilar achando que Deus vai lhe querer por tanto sacrifício, por tanta abnegação, por tantas coisas que você possa se negar nessa vida. Não. A salvação é pela fé e a fé em Cristo Jesus. A salvação ela é somente pela fé. Assim como Abraão recebeu todas as suas promessas e não foi por suas obras, não foi pelos seus atos, mas foi porque creu em Deus. Assim também nós. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Mas o que não trabalha, no sentido trabalhar, não estou falando do trabalhar neste mundo material, mas não trabalha a respeito de uma salvação. A verdadeira salvação não tem como cooperar com Deus a não ser crer no Filho. A verdadeira salvação não é uma cooperação do homem com Deus. O homem, ele se distanciou de Deus e o homem não tem capacidade de ser salvo por si mesmo. Muito menos tem a capacidade de cooperar nessa tão grande salvação. Não tem como eu cooperar na minha salvação, a não ser crer no Filho. E a palavra de Deus diz que
Quando nós ouvimos a palavra de Deus, lá no início, quando Deus nos alcançou, até uma medida de fé Ele teve que botar em nosso coração para nós sermos salvos. Você, nesta manhã, ainda que não recebeu a Cristo, até uma medida de fé Deus gera em seu coração e através dessa medida de fé você pode dar o primeiro passo, se entregar a Cristo. Mas não é obra sua. Não é algo que você possa cooperar com Deus. Nunca. Salvação sempre foi do início ao fim. Do início ao fim da nossa caminhada, não temos que cooperar com Deus. As boas obras são somente os frutos, a qual uma boa árvore produz. E esta boa árvore está ligada na videira verdadeira que é Cristo. As nossas raízes são a palavra de Deus e é Cristo. O homem de si mesmo não pode produzir nada bom, assim como o homem de si mesmo não pode cooperar, não pode ser salvo. Eu vou ser salvo por tantas coisas. Eu vou ser salvo por boas obras. Não. Salvação existe por crer em Cristo Jesus, por acreditar no Filho de Deus. É o que diz o versículo 5. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, que justifica o pecador, que é Deus, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A sua fé lhe faz justo. A sua fé lhe faz aceito por Deus. A fé no Filho, a fé em Deus, a fé no Cristo ressuscitado, ela atribui para você se tornar uma pessoa justa e digna, uma pessoa apresentada diante de Deus, aceita diante de Deus, mas é somente a fé que você precisa. É somente depender desse amor. É somente depender desse Cristo. Amém? E o versículo 6, ele nos fala, o 6, o 7, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele lembra do rei Davi. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Aqui nós vimos lá no livro de Salmos o rei Davi numa situação muito difícil na sua vida, a qual ele pecou e caiu. E o seu pecado não foi pouco, não. O seu pecado foi gravíssimo. Seu pecado está lá no livro de Salmos. Foi gravíssimo. Mas o que fez a diferença na vida do rei Davi é que ele sabia que ele não tinha condições de nada e teve um coração quebrantado diante de Deus. Quando nós não olhamos para nós, como fez o patriarca Abraão, não olhou para o seu corpo amortecido, mas olhou para as promessas. Quando nós não olhamos para nós, mas olhamos para as promessas. Quando nós deixamos a circunstância a qual estamos vivendo e olhamos para a palavra de Deus e o que Deus diz a respeito de nós na sua palavra, nós alcançamos essa justiça. Somos apresentados diante de Deus. Assim também Davi, embora um pecado tão absurdo a qual tinha cometido, ele diz: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa o pecado. Mas, para isto, eu preciso crer na palavra de Deus. Você precisa crer na palavra de Deus. Precisamos a cada dia nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar de nós e não olharmos para nós.
A tendência do ser humano é sempre olhar para si. A tendência do ser humano é sempre olhar para a sua conduta, como está andando, como está agindo. Isto é bom, muitas vezes, nós nos policiar se nós estamos agindo corretamente. Não estou tirando este mérito, isto é bom, mas temos que ter sabedoria que não é pelos nossos méritos, não é pela nossa conduta, não é pelo que fizemos que somos salvos. Não é por ser bonzinhos, que vamos ser salvos. Vamos ser salvos por dar frutos bons, por ser bonzinhos, mas não acreditando na nossa bondade, acreditando no Cristo ressurreto. Não acreditando em nós, porque o homem todo ele é falho e ele acaba falhando uma certa hora. Se eu e você olhar para nós, para nossa justiça própria, se eu e você olharmos para dentro de nós e queremos conduzir a nossa caminhada nesta terra, olhando para nós por boa conduta, por boas obras, vai chegar um ponto a qual nós vamos nos desiludir com nós mesmos, vamos perder tudo. Vamos perder aquilo que talvez nós cremos toda a vida, que é boas obras. Talvez nós cremos toda a vida que é conduta, mas um dia nós vamos falhar em algo. Vamos deixar a dever em algo, porque o homem é falho. E imagina o rei Davi se ele olhasse para si mesmo. Ele era um rei segundo o coração de Deus. Imagina se ele olhasse para o seu reinado, para o seu trono, para o que o Senhor tinha feito em sua vida. Aí ele caiu, pecou gravíssimo, e aí acabou tudo. Caiu o chão debaixo dele e terminou o seu reinado, terminou tudo. Assim também é nós, se nós olharmos para nós, vai chegar um ponto que nós vamos nos desesperançar. Se nós olharmos para um Deus tão bom e grande, se nós olharmos para uma salvação que depende de nós, depende do homem, depende das nossas obras, nós vamos nos desiludir, nós vamos fracassar e nós vamos nos desesperar e perder a esperança em Deus. Davi, embora rei, embora toda a autoridade que ele tinha, quando ele caiu, quando ele pecou, ele rasgou suas vestes, se quebrantou diante de Deus, se arrependeu, mas ele tinha Deus. O porquê que ele continuou no seu reinado, o porquê que Deus levantou ele lá do fundo do pó, da cinza, do fundo do poço. Porque ele não estava espelhado nas suas obras, nas suas ações, e nem no seu reinado. Eu quero dizer para você nesta manhã, se você não olhar para si mesmo, não olhar para a religião, para as boas obras, mas olhar para Cristo, não importa onde você esteja, o fundo do poço a qual você pode estar, não importa a situação que você esteja vivendo, mas quando nós olhamos para Cristo, não importa o pecado que você pecou, não importa o que você fez, mas quando nós olhamos para Cristo e para a palavra de Deus, nós nos esvaziamos de nós mesmos e reconhecemos que somos um pecador e que precisamos dessa justiça, qual diz que justifica o ímpio, que traz, que limpa, que sara, que cura. Nós precisamos, quando nós reconhecemos disso, o homem se esvazia de si mesmo, do seu eu, dos seus achômetros, daquilo que ele pensa que é verdade e se entrega simplesmente a um Deus todo-poderoso e olha para a cruz e para Cristo ressurreto, ele recebe de Deus. Deus transforma qualquer situação. Deus muda. Deus dá paz. Deus faz todas as coisas que para você parece impossível, mas para Ele é possível. Mas não esqueça, Deus não divide a sua glória com outros deuses e não divide a sua glória com o homem.
Você não tem participação nenhuma em salvação. Você só precisa crer num Deus que justifica. Você não tem participação se você está bem com Deus, graças a Deus, mas não é por seus méritos, não é por suas obras, não é porque você é amado, você é querido, mas você tem que olhar para Cristo. Olhe para Cristo, se esvaziamos de nós mesmos, porque quando nós fracassarmos, nós vamos continuar olhando para Cristo. Quando o homem olha para si, quando fracassa é um desespero. Quando o homem traz uma salvação justificado pelas umas boas obras, quando ele não faz as obras boas, ele se desespera. Mas na posição que estamos em Cristo Jesus, numa posição de justiça, em Cristo Jesus, não há desespero na hora do cair, não há desespero na hora da luta, não há desespero que possa nos tirar diante de Deus, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E se somos salvos porque Deus nos amou e continua nos amando. E se somos salvos porque Cristo morreu na cruz, não depende de nada de nós. Abraão alcançou todas as suas promessas. Deus foi glorificado na vida de Abraão. Mas ele não teve participação nenhuma. Ele não teve participação nenhuma. Abraão creu em Deus. Eu e você precisamos crer em Deus. Isso é tão leve, isso é tão gostoso, porque não depende de nós, mas depende de olharmos para a palavra. Por isso que Jesus disse que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Quando o homem se esvazia de si mesmo, da religião, de algo que possa fazer, e olha para Cristo, aí sim, verdadeiramente, ele fica leve. Verdadeiramente ele pode vencer esse mundo. Podemos vencer todas as tribulações olhando para Cristo. E o meu desejo é que você se já olha para Cristo, continue olhando para Cristo. Mas também tenha sempre em sua mente o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a cada dia nós negarmos a nós mesmos, negar a nossa participação, negar o que achamos que podemos convencer Deus por algo que fizemos. Não. Você é amado, querido de Deus e vai continuar sendo amado e querido de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus vai continuar lhe amando, mas depende de você saber e se aceitar como amado, como um projeto de Deus, não para fracassar, mas um projeto de Deus para ir avante, para ir para a glória, para morar com Deus. Você pode fracassar se olhar para si mesmo. Eu posso fracassar se eu olhar para mim mesmo. Abraão não olhou para si, mas ele se fortaleceu dando glória a Deus. E ele recebeu todas as promessas sabendo que não tinha como receber de si mesmo. Vamos desfrutar o melhor de Deus neste mundo. Vamos desfrutar o melhor de Deus. Deus tem o melhor. Deus tem um tempo de renovo, de avivamento para a sua igreja. Deus tem um tempo de grande salvação para este mundo. Mas não se esqueça. Sinta-se amado, querido. Sinta-se aceito por Deus. Não é por suas obras. Por mais que você faça obras más, está distante de Deus, talvez um dia você esteve mais perto de Deus. Talvez um dia você até serviu esse Deus. Talvez hoje você esteja distante e acha que não tem como voltar. Não depende de você. Depende de você crer e voltar, e ser aceito e ser amado.
Mas não depende das suas obras aonde você anda neste momento. Depende de você se sentir amado. O filho pródigo, quando voltou para os braços do pai, ele disse: não sou digno, mas o pai colocou uma vestimenta nova, uma aliança em seu dedo e festejou com ele. Toda a glória do Pai, toda a glória do nosso Deus, nada de nós. E nós devemos continuar com essa mentalidade de que não depende de nós, mas depende de Deus. Deus ama você, Deus tem um plano com a sua vida. Deus tem o melhor nesta vida. E quando eu falo melhor, não é o financeiro. O financeiro não resolve quantas pessoas que têm bastante, mas não têm a paz. Mas é a provisão diária que Deus tem para a tua vida. E primeiramente a provisão espiritual, a paz que excede todo o entendimento. Creia nesse Deus. Creia nesse Deus. Em nome de Jesus. Deus lhe ama. Deus lhe ama. Mesmo que você não se sinta amado. Mas é o que a palavra diz. Ai, mas eu não me sinto digno, eu não me sinto amado. Você não me conhece. Talvez você se julgue tanto. Mas Deus não. Deus lhe ama. Você que tem que se chegar a Deus e se achar digno. Não digno por obras. Abraão não se achou digno por suas obras. Mas ele se achou digno porque ele confiava em Deus. Creu em Deus. Nós cremos em Deus e somos aceitos somente pela fé. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Gostaria de orar com você em nome de Jesus. Pai querido, te louvo porque a tua palavra, Senhor, ela traz refrigério para as nossas vidas. E eu sei, Senhor, que nesta manhã o Senhor trouxe refrigérios sobre corações. Que o Senhor esteja trabalhando. E que cada ouvinte, e que eu, que cada um que estamos ouvindo nesta manhã, possamos ter a consciência, Pai, que não é por obras, mas é pela graça, o favor imerecido. E é porque Cristo morreu na cruz, e é porque cremos em Ti que somos justificados. Ajuda-nos a continuar crendo em Ti. E que o Senhor alcance cada coração contrito, cada coração que talvez esteja distante de Ti nesta manhã, mas que eles possam se achar amados e se chegar a Ti. Abençoa, Pai, cada filho, traz refrigério, traz renovo, traz um novo tempo, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por esse tempo, por esta palavra e por cada vida, Senhor, que assistiu esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Sinta-se amado. Quanto mais se sentir amado diante de Deus, melhor vai ser para se chegar a esse Deus. Porque o Deus a qual servimos, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, Ele é um paizão. E deseja um relacionamento conosco a cada dia. Fique na paz de Cristo. Em nome de Jesus. Domingo que vem, estaremos aqui, se assim Deus permitir, com uma palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.